A paz do Senhor, meus queridos. Espero que todos estejam bem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesta manhã maravilhosa. Quero trazer aqui uma mensagem para o teu coração. Quero falar aqui de dois tipos de promessa que Deus faz dentro da Bíblia Sagrada. Mas que promessas são essas? As promessas são uma só, que Deus desde o início da humanidade, da criação de todas as coisas, que nosso Senhor Deus ele vem trazendo promessas. E você estudando, analisando a Bíblia Sagrada, você vai encontrar que dentro destas promessas de Deus, há dois tipos de promessa. Há uma promessa que ela é condicional e uma promessa que ela é incondicional. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão aviltados. Aqui, irmãos, nós estamos diante de uma promessa que Deus fez para essa linhagem do sacerdote Eli. Essa promessa, nós vemos que esta promessa é uma promessa condicional. Aí se nós vimos aqui para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, nos diz assim, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Versículo 17, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Esta promessa que Deus está fazendo para o rei Davi é uma promessa incondicional. A promessa que Deus fez à descendência de Eli é uma promessa condicional. E a promessa que Deus fez para Davi é uma promessa incondicional. Nós analisando os textos bíblicos, nós encontramos que há esses dois tipos de promessa. A condicional e a incondicional. Por isso, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, estudar, para que viemos entender os mistérios de Deus, as coisas de Deus, que é muito bom e é muito interessante, para a honra e a glória do Senhor. Nós vimos aqui que Deus ele faz uma promessa para Eli, para a descendência de Eli, que o sacerdote da descendência de Eli nunca se afastaria da casa do Senhor. Mas por transgressões, por violar as leis e os mandamentos do Senhor, sendo essa promessa condicional que Deus fez para Eli, nesse versículo 30, Deus agora está tirando a promessa que Deus fez na vida de Eli, por causa de desobediência que ele fez aos mandamentos e às leis do Senhor. Deus agora está tirando da descendência de Eli, o sacerdotal da casa do Senhor. Isso foi uma promessa que Deus fez condicional. Porque eu vi gente falar, pregar, que Deus fez uma promessa para Eli, mas ele se arrependeu da promessa que fez para Eli e voltou atrás. Mas não, irmãos, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com duas promessas. Uma condicional, essa promessa que Deus fez para a descendência de Eli foi uma condicional. Promessa essa condicional. A promessa condicional que Deus faz na vida de uma pessoa, ela tem as condições para que essas promessas continuem valendo nas nossas vidas. A promessa condicional cabe a nós, ela se cumprir na nossa vida ou não se cumprir nas nossas vidas, elas são condicionais. Nós damos as condições para que essas promessas elas se cumprem nas nossas vidas.
Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, se afastando da igreja, porque há muitas profecias na vida de alguém, que os profetas do Senhor chegam nas pessoas e dizem, olha, Deus tem uma promessa para a tua vida, que você vai ser isso, vai ser aquilo. Mas essas promessas, às vezes, irmãos, são promessas condicionais, que dependem do homem para elas se cumprir na vida do homem. Às vezes, né, com a falta de paciência, nós andamos errantes nas coisas do Senhor e essas promessas não nos alcançam no nosso tempo, porque são promessas condicionais. São promessas que nós temos condições. Nós damos condições ao Senhor delas se cumprir nas nossas vidas ou não se cumprir nas nossas vidas. Por isso tem pessoas que se afastam da casa de Deus porque há muitas profecias na sua vida e elas não se cumprem. E elas põem culpa no profeta, põem culpa no Senhor, dizendo que na igreja tem muitas profecias falsas. Não são profecias falsas, são profecias que é de promessa condicional na tua vida. Mas os seus atos dão condições para que essas promessas não se cumpram nas suas vidas. Primeiro, nós temos que esperar com paciência no Senhor. Quando Deus faz uma promessa nas nossas vidas, nós temos que esperar com paciência no Senhor e temos que se preparar para quando esta hora chegar, nós estamos preparados para receber a promessa condicional nas nossas vidas. E aqui no 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16 e 17, Deus está fazendo uma promessa para Davi, uma promessa incondicional. A promessa incondicional, meus queridos, é aquela promessa que não depende de condições nenhuma do ser humano para se cumprir. Ou que o homem queira, ou que o homem não queira, ou que as condições do homem permaneçam certo ou permaneça errado, essas condições elas vão se cumprir. Porque nós vemos que Eli, com a sua promessa condicional, Eli saiu dos caminhos do Senhor, descumprindo as leis do Senhor. E Deus recolheu essa promessa. E Deus fez uma promessa para Davi. Davi também saiu dos caminhos do Senhor. Davi pecou contra o Senhor. Mas a promessa que Deus fez para Davi foi uma promessa incondicional. O que Davi queira, o que Davi não queira, essa promessa incondicional ela vai se cumprir na vida, na descendência do rei Davi. É uma promessa incondicional, irmãos. Ou que o homem queira, ou que o inferno queira, nada vai impedir essa promessa de Deus incondicional na vida de Davi. Deus prometeu a Davi que o seu trono, o seu reinado era para sempre, era perpétua, que ia sair da descendência de Davi um homem que ia reinar eternamente. Aqui essa promessa Deus está falando de Jesus Cristo, que ele veio da linhagem do rei Davi e que Jesus iria sentar no trono da linhagem de Davi e iria reinar perpetuamente. Isso o homem não pode impedir, não tem condições alguma do ser humano impedir essa promessa incondicional na vida de Davi, que Deus prometeu a Davi. O reino de Davi será estabelecido. O reino de Davi continuará perpetuamente assentado no trono de Davi. Veio da linhagem de Davi, da descendência de Davi, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma promessa incondicional, que o homem nenhum na face da terra, o diabo com as suas legiões, vai impedir do Senhor Jesus Cristo sentar no trono de Davi e reinar perpetuamente. Essa é uma promessa incondicional. Deus fez uma promessa para a linhagem, a descendência de Eli. Uma promessa condicional, mas foi uma promessa também perpétua, para sempre. Mas como foi uma promessa condicional, Deus teve o direito de recolher aquela promessa, ela não se cumprir na vida da descendência de Eli, porque foi uma promessa condicional. Dependia da linhagem, da descendência de Eli, aquela promessa continuar na vida deles ou não. Então eles escolheram sair dos caminhos do Senhor, desviar dos caminhos do Senhor, e Deus recolheu essa promessa, porque era uma promessa condicional. Mas quando Deus faz uma promessa incondicional, irmãos, nada e nem ninguém pode impedir dessa promessa acontecer. Essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, é uma mensagem de ensinamento para que você entenda o que é as coisas de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Leia a Bíblia, estude, não fique por aí
pensando que Deus faz algo, depois se arrepende, Deus promete alguma coisa e não se cumpre, precisa você ler, estudar as Escrituras Sagradas. Existem esses dois tipos de promessa que Deus faz na vida do homem. Você vê que na passagem, Deus faz uma promessa para Moisés, dizendo que Moisés iria até a terra do Egito, tirar aquele povo para entrar numa terra que mana leite e mel. Deus prometeu a Moisés. Deus fez essa promessa para Moisés, que Moisés ia tirar aquele povo da terra do Egito para entrar numa terra que manda leite e mel. Foi uma promessa que Deus fez para Moisés, uma promessa condicional, onde as condições de Moisés entrar na terra prometida vinha dele. Mas como ele foi desobediente à voz do Senhor, aquela promessa não se cumpriu na vida de Moisés. Foi uma promessa condicional. Foi uma promessa condicional na vida de Moisés. Então a promessa, quando é condicional, ela não se cumpre. Ela só se cumpre verdadeiramente na vida do homem quando é uma promessa incondicional. Quando ela é condicional, para ela se cumprir na vida do homem, precisa do homem fornecer as condições adequadas para que a promessa se cumpra. Quando Deus te fazer uma promessa condicional, se prepara, espere com paciência no Senhor, confia no Senhor que a promessa vai se cumprir. Fique firme aos pés do Senhor, fique diante do Senhor, não fique falando que a profecia foi falsa, não fique falando que a profecia veio da carne, não, irmãos. Não. Espere com paciência, confie no Senhor, confie no Senhor, que a profecia vai se cumprir. Se alguém chegou até você, profetizou na tua vida, que algo ia acontecer na tua vida desse jeito, desta maneira, confie, espere com paciência no Senhor, se prepare, que a hora vai chegar. Forneça as condições adequadas para que essa promessa, essa profecia se cumpra na sua vida. Porque é uma promessa condicional na minha vida e na tua vida. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.